Olá pessoal, professor Gandhi. Vamos aqui à nossa revisão de estatística, medida de dispersão, coeficiente de variação, assimetria, kurtose, correlação e regressão linear e probabilidade. Perfeito? Vamos lá. Questão 1. Uma amostra de 2.000 universitários apresentou a seguinte distribuição de alturas. Determine o desvio padrão, coeficiente de variação, assimetria e kurtose. Então, nós temos aí uma tabela de distribuição de frequência com intervalo de classe. E a primeira coisa que eu quero é o desvio padrão. Para calcular o desvio padrão, eu preciso do quê? Da minha média aritmética. Eu preciso da minha variância. Para calcular o coeficiente de variação, eu também preciso da minha média e do desvio padrão. Assimetria, eu preciso da moda e da mediana. E kurtose, eu preciso do meu quartil 1, quartil 3, percentil 10 e percentil 90. Então, nós temos aí vários cálculos a serem feitos. Então, primeira coisa que nós devemos fazer é encontrar o xi, o que está no meio, no centro, entre justamente essas classes, né? Que nós temos aqui, ó, com intervalo. Então, o que está no meio entre o 142 e o 148 é justamente o 145. Entre o 148 e o 154 é o 151 e assim por diante. Vamos calcular logo a nossa frequência acumulada, que nós vamos trabalhar justamente na mediana, no quartil e no percentil. Então, frequência acumulada, o primeiro repete, que é o 65, e depois eu vou somando com o próximo. O próximo da frequência, cuidado. 65 com 185, 250, 250 com 287, 537 e assim por diante. Perfeito? E agora vamos começar a trabalhar a minha média. Para calcular a média, eu tenho que pegar justamente o FI, que no caso aqui é o número de alunos, e multiplicar pelo XI. Multiplicando tudo e somando, dá 330.230, que dividido por 2.000, que é o total, dá uma média de 165,11. Para calcular minha variância, que é o que eu preciso para calcular meu desvio padrão, eu preciso primeiro calcular os desvios. E o que é que seriam os desvios? É justamente pegar a minha média aritmética e subtrair de cada xi. Então, para cada xi desse, eu vou subtrair a média aritmética. Então, está aqui os resultados. Tudo positivo, porque em módulo. Para calcular a mediana, os desvios estão ao quadrado. Então, eu vou pegar esse desvio e vou multiplicar por ele mesmo. Então, está aqui, ó, 404,61 é justamente 20,12 vezes 20,12. O 199,23 é o 14,12 vezes o 14,12. Esses desvios ao quadrado são referentes a um elemento, só que eu não tenho apenas um elemento, ó. Eu tenho vários elementos, então eu tenho que multiplicar por FI. E aí, quando eu multiplico por FI, vai fornecer a variância. Então, eu vou pegar os 176.777,55, dividir por 2.000, que dá 88,39. Isso é minha variância. A raiz quadrada disso dá 9,40, é meu desvio padrão. Então, encontramos aí o nosso desvio padrão. Vamos encontrar agora o nosso coeficiente de variação. O coeficiente de variação é justamente o desvio dividido pela média multiplicada por 100. Então, está aqui, ó, o desvio dividido pela média multiplicado por 100 para dar o resultado em porcentagem. Então, dá 5,69%. Perfeito? Vamos agora atrás da nossa assimetria e kurtose. Bom,
Para calcular a simetria e curtose, eu preciso apenas da tabela até a frequência acumulada, porque a frequência acumulada, lembrando, frequência acumulada me fornece a posição, onde vai estar na tabela para eu poder justamente pegar as minhas informações, certo? Então, primeiro, moda é o termo de maior frequência, perfeito? Maior frequência. Na maior frequência nós temos aí 602, então a moda já é 163. Mediana, então para calcular a mediana, primeiro tem que encontrar a posição da mediana. Basta pegar a frequência total e dividir por 2. Então 2000 por 2 dá 1000. Então a mediana está aqui, ó. Vou procurar na minha frequência acumulada qual é o primeiro número que é maior do que 1000. É o 1139. Então a minha mediana será tirada dessas informações dessa linha. Então vamos lá. Mediana. Limite inferior da classe. 160. Está aqui, ó. Limite inferior da classe. 1000, que é justamente a frequência total dividida por 2. Frequência acumulada anterior. Bom, se a classe é essa, a acumulada justamente está aqui, ó. Dividido pela frequência da classe mediana. É justamente o 602 vezes a amplitude da classe. É justamente do 160 ao 166, que é justamente 6. Então, a minha mediana é 16461. Perfeito? Então, o coeficiente de Pearson da simetria será 3 vezes a média menos a mediana, dividido pelo desvio padrão, dá 0,1596. Então, a nossa simetria está o quê? Positiva. Está à direita, a simetria à direita, simetria positiva, perfeito? Vamos já mostrar isso no gráfico. Bom, vamos agora atrás do nosso coeficiente de curtose. Primeiro tem que calcular o quartil, posição do quartil 1, certo? Então, quartil dividido por 4, quartil 1. Então, 2000 dividido por 4 dá 500. Então, ó, vou até apagar aqui para não confundir. As informações do quartil 1 justamente vão sair justamente dessa linha onde eu marquei 500. Então, primeiro no que é modo 500 na frequência acumulada, 537. Então, meu quartil 1 será 154 mais 500, que é justamente a posição do quartil, menos 250, que é a frequência acumulada anterior, dividido pela frequência da classe a qual está o quartil, multiplicado pela amplitude da classe, todas elas são iguais a 6. O meu quartil 1 é 159,2. Quartil 3, então eu vou pegar o 2000 e multiplicar por 3 quartos. Isso vai dar 1500. Então, vou na frequência acumulada olhar qual o primeiro valor que é maior do que 1500. Quartil 3 é justamente nessa linha, porque nós temos o 1545. Então, quartil 3 será 166, que é justamente o limite inferior, 1500, que é a posição do quartil 3, menos 1139, que é o anterior, 406, que é justamente a frequência onde está o quartil 3, vezes 6. Então, o nosso quartil 3 é 171,3. Vamos agora para o percentil 10. Então, percentil, a divisão é por 100. Então, o nosso percentil 10 é justamente 10 sobre 100 vezes 2000, que dá igual a 200. Então, olhando na frequência acumulada, o primeiro número que é maior do que 200 é justamente o 250. Então, essa aqui é a linha do percentil 10. Então, nós vamos ter para o percentil 10, 148 de limite inferior, 200 a posição dele, 65 a frequência acumulada anterior, 185 a frequência da classe do percentil 10, 6 a amplitude da classe. Nós temos aí o percentil 10 de 152,4. E por último, o nosso percentil 90. Então, 90 sobre 100 vezes 2000, que
que é o nosso frequência total. Então, nós temos aí um percentil 90, cuja posição é 1800. Olhando na frequência acumulada, nós temos aqui o 1817. Então, é daqui que vai sair as informações do percentil 90. Então, 172, limite inferior, 1800 é a posição, 1545 é a frequência acumulada anterior, 272 é a frequência da classe do percentil, 6 é a amplitude da classe, então o percentil 90 é 177,6 e vamos agora trabalhar o nosso coeficiente de curtose. Então 0,263, 0,263 é justamente a curtose, não é? Da curva normal. Então, nós vamos justamente fazemos 0,263 menos, e aí nós temos justamente o nosso coeficiente para saber se dá zero, se é positivo ou negativo. Perfeito? Então, quartil 3 menos o quartil 1 dividido por 2 vezes o percentil 90 menos o percentil 10. Então, nós vamos ter aí um coeficiente de curtose positivo, 0,023. Então, nós temos aí uma curva, um achatamento de curva chamado leptocúrtica. Significa que, na verdade, nós não temos um achatamento. O que nós temos é um gráfico, né? Nós temos uma distribuição aí de frequência bem agudo, certo? Onde a minha moda, né, ela é bem aguda, bem pontiaguda, e nós temos justamente esse tipo de achatamento. Bom, está aqui justamente a nossa curva, né? Ó. Conseguimos perceber, ó, que ela realmente é bem pontiaguda, levemente para a direita, né? Já que a simetria ela é positiva, tá certo? Levemente para a direita, mas ela é bem pontiaguda. Questão 2. As idades e pesos de um grupo de crianças estão registrados no quadro que se segue. Calcular o coeficiente de correlação linear e a reta de regressão. E estime o peso médio de uma criança para a 12ª semana. Então, nós temos aí 10 semanas, ó. Semana 1 a semana 10. Então, nós temos aqui, coincidiu, mas nós temos 10 elementos. Nós temos o peso justamente para cada semana. E nós já temos aqui o total. Somatório das semanas e somatório dos pesos. Então, para poder calcular o coeficiente de correlação, eu preciso multiplicar a primeira coluna vezes a segunda, que nós chamamos de xi, pegar a primeira e elevar ao quadrado, que é a coluna do x ao quadrado, e depois pegar a coluna do y ao quadrado. Então, vamos ficar xy, x ao quadrado e depois y ao quadrado. Quem é o coeficiente de correlação? É justamente eu pegar n, quantidade de elementos. Cuidado, não confunda 10, porque aqui são 10 semanas, com esse 10 aqui não. É porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Perfeito? Que multiplica 4, 9, 5, 50, que é o xi, menos o x vezes o y. E aí depois eu tenho na parte de baixo dividido por n de novo, multiplicando x ao quadrado menos o x ao quadrado, que é o 55, certo? Cuidado aí para não confundir. Vezes a raiz de n. Aí agora, se aqui eu usei o x, agora eu vou usar o quê? O y ao quadrado. Y ao quadrado menos, ó, que é o 683,50, menos o y, que é 80, ao quadrado. Então, fazendo esses cálculos, nós temos justamente um R de 0,9264. Nós temos aí uma ótima correlação, porque fica entre justamente 0,9
e 1. Então vamos agora atrás da regressão. Primeiro vamos calcular o B. Como é que calcula o B? N. Se você prestar atenção, o B é justamente, iniciamos aqui, se você prestar atenção, o B é justamente a parte de cima, começa pela parte de cima do coeficiente de correlação. N, x vezes y, x vezes y. Ok? Dividido por quem? E aí também, se você prestar atenção, é justamente o que está dentro da primeira raiz. N, que multiplica o x ao quadrado, menos x ao quadrado. Essa conta vai dar 0,6727. Vamos agora encontrar o A. Quem seria o A? Seria y menos o valor do B, que acabamos de encontrar, 0,6727, vezes o x, y menos o B, que acabamos de encontrar, vezes o x, dividido por n. Então, o A é 4,3. Então, a fórmula é y predito é 4,3, que é o A. O A é justamente esse termo independente, mais o B, x, ou seja, 0,6727x. E aí ele quer saber justamente o y, né, que é o peso, eu chamei do peso, para quando o x for 12 semanas. Então, no lugar do x, coloco 12. Então, nós vamos encontrar um peso aproximado, estimado, de 12,37. Bom, aqui nós temos aqui o gráfico, né? O gráfico aqui de dispersão. Estão aqui todos os dados, tá certo? E aí aqui está aqui a nossa reta aqui de correlação, utilizando aqui, claro, o Excel, né? Nós temos aqui a nossa equação de regressão linear, que é justamente aqui nós encontramos, e o cálculo aqui do R2, que é justamente pegar o coeficiente de correlação e multiplicar por ele mesmo, e aqui está dizendo que 85,83% de X, ou seja, das semanas, explica justamente o peso das crianças. Bom, iniciamos aqui probabilidade. Uma urna tem 30 bolas, sendo 10 vermelhas e 20 azuis. Se sortearmos duas bolas, uma de cada vez, e repondo a sorteada, ou seja, você retira, olha a cor e devolve na urna, qual será a probabilidade de a primeira ser vermelha e a segunda ser azul? Olha, ele está indicando como é que ele quer. Ele podia dizer, eu quero uma vermelha e uma azul. Não. Ele está dizendo o seguinte, a primeira é vermelha e a segunda é azul. Então, primeira vermelha e segunda azul. Então, nós temos aí uma multiplicação de probabilidade. Certo? Detalhe, olha e repõe. Então, nosso espaço amostral não muda. Qual é o nosso espaço amostral? 30 bolas. Certo? Sendo que dessas 30, 10 são vermelhas e 20 são azuis. Perfeito? Então, eu vou tirar... E detalhe, você justamente tirar uma bola vermelha não interfere em você tirar uma bola azul. Perfeito? A probabilidade é a mesma. Até porque o espaço amostral também será o mesmo. Então, vou tirar uma bola sendo a primeira vermelha. Eu tenho quantas vermelhas? Probabilidade são casos favoráveis dividido por casos possíveis. Então, vou tirar a primeira vermelha. Então, o total será o quê? 10 dividido por 30. 10 favoráveis, 30 possíveis. Perfeito? Aí, a segunda é azul. Eu vou tirar 20 também sobre 30. Não será sobre 29, porque ele diz que você tem que repor a bola. Então, nós vamos ficar o seguinte, 10 sobre 30, que multiplica 20 sobre 30. Cortam-se os zeros, multiplica agora 1 vezes 2 dá 2 e 3 vezes 3 dá 9. Então, nós temos aí 2 nonos, isso é a probabilidade de tirar uma vermelha
e depois tirar uma azul, nessa sequência. Só para a gente fazer aqui um parêntese, ó, se ele não tivesse dito a ordem que ele queria, se ele falasse assim, vermelho e azul. Ora, vermelho e azul, eu podia ter tirado também azul e vermelha. Então, como é que nós faríamos? Nós faríamos esse mesmo cálculo, só que nós multiplicaríamos por 2. Porque eu poderia ter duas opções, ou vermelho e azul, ou azul e vermelha. Perfeito? Então, a questão de fixar a ordem importou e influencia na resposta. 4. Considere que há 3 formas de ir ao trabalho: de carro, de ônibus e bicicleta. Em 20% das vezes ela vai de carro, em 30% das vezes de ônibus e 50% das vezes de bicicleta. Do total de idas de carro, Ana chega atrasado 15%, das idas de ônibus 10% e de bicicleta 8%. Sabemos que em um determinado dia Ana chegou atrasada, então ela chegou atrasada. A probabilidade de ter ido de carro é igual. Então, primeiro, eu tenho que calcular a probabilidade dela chegar atrasada. Tanto faz ser de carro, ônibus ou bicicleta. Então, o que nós chamamos de probabilidade total. Então, a probabilidade total é 0,2 vezes 0,15, porque 20% ela pega carro, 15% ela pode chegar atrasada. 0,30 vezes 0,10, porque 30% ela pega ônibus e a probabilidade de chegar atrasada é 10%. E 0,5 vezes 0,08, 50% ela pode andar de bicicleta, e se ela andar de bicicleta, 8% chega atrasada. Multiplicando cada um e somando dá 0,10, certo? Então, isso é a probabilidade dela chegar atrasada. Só que ela quer o seguinte, ela quer chegando atrasada, que é 0,10% a probabilidade. Qual a probabilidade dela ter ido de carro? Então, eu vou pegar justamente apenas a probabilidade dela ter ido de carro, que é 0,20 vezes 0,15, 20% vezes 15%, que é 0,3. Então, eu tenho favorável ir de carro, possível se atrasar. Então, dividindo um pelo outro, dá 0,30 ou 30%. 5. Uma companhia multinacional tem 3 fábricas que produzem o mesmo tipo de produto. A fábrica 1 é responsável por 30% do total produzido. A fábrica 2 produz 45% do total. E o restante vem da fábrica 3. Cada uma das fábricas, no entanto, produz uma proporção de produtos que não atendem aos padrões estabelecidos pelas normas internacionais. Tais produtos são considerados defeituosos e correspondem a 1, 2 e 1,5%, respectivamente, dos totais produzidos por fábrica, no centro de distribuição, e feito o controle de qualidade da produção combinada das fábricas. Qual é a probabilidade de encontrar um produto defeituoso durante a inspeção de qualidade? Então, o item A, ele está justamente pedindo para calcular em achar um produto defeituoso independente da fábrica. Então, o que é que nós temos que fazer? Multiplicar a porcentagem de quantidade produzida em cada fábrica pela sua respectiva probabilidade de encontrar um produto defeituoso e somar. É a probabilidade total. 30% vezes 1%, 30% vezes 1%, 45% vezes 2%, 0,25% ou 25% vezes 1,5%. Então, a probabilidade de encontrar alguma coisa com erro, independente da fábrica, é 0,01575, ok? Só que no item 2 repete o seguinte, no item B. Se durante a inspeção encontramos um produto defeituoso, qual a probabilidade que ele tenha sido produzido na fábrica 2? Então, eu vou pegar apenas o da fábrica 2, que é 45% vezes 2%, dá 0,09. Então, eu vou calcular a probabilidade de, sabendo que é defeituoso, tirar justamente da fábrica 2. É a divisão de 0,09
por 0,01575, que é 57,14%. 6. Em uma cidade há 3 clubes ABC em um grupo de 1.000 famílias. Constatou-se que 470 são sócios do clube A, 420 são sócios do clube B, 315 são sócios do clube C, 110 A e B, 220 A e C, 140 B e C, 75 das 3 ao mesmo tempo. Bom, deve ter alguém que não faz parte de nenhum desses clubes. Escolhendo-se ao acaso uma família, qual é a probabilidade que ela não seja sócia de qualquer um dos clubes, seja sócia de apenas um clube, seja sócia de pelo menos 2 clubes? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer um diagrama de Venn para saber justamente como separar tudo isso e até saber quantas pessoas não participam desse clube. Então, nós temos aqui um clube com 1.000 pessoas, certo? Primeira coisa que eu coloco, está aqui o meu clube A, B e C. Notem que eles têm interseção 2 a 2, tem uma interseção que é dos 3 ao mesmo tempo, ó, que é justamente aqui, e quando eu tenho 3 elementos, é a primeira coisa que eu faço. Então, que é justamente 75. E aí agora eu vou colocar as interseções 2 a 2, certo? Primeiro, ele diz que a interseção do A com B é 110, mas como eu já tenho 75, então sobram ainda 35. A interseção do A com C é 220. Como eu já tenho 75, ainda sobram 145. A interseção do B com C, ó, é 140. B e C, 140. Como eu já tenho 75, então tem 65. Ok? Bom, agora eu vou colocar os valores de quem somente, exatamente, curtem, né? O clube A, o B e o C. Somente. Então, o clube A é frequentado por 470 sócios. Só que a gente presta atenção, ó, o A é tudo isso aqui, ó, certo? Então, eu já tenho o 35, o 75 e o 145. Para 470, falta apenas 215. O clube B já tem isso aqui, ó, 35, 75 e 65. O clube B tem 420 sócios, então só falta 245. O clube C tem 145, 75 e 65. Para chegar a 315, que é a quantidade de sócios do clube C, nós temos falta apenas 30 elementos. Então, o que é que acontece? Se somarmos 215, 245, 30, 35, 75, 145 e 65, nós temos a quantidade de pessoas dessas 1.000 que justamente frequentam, são sócios do clube A, B e C. A diferença é justamente de quem não frequenta, que é justamente 190, certo? Somando todos esses elementos aqui, nós temos aqui 810 pessoas. Para 1.000 é justamente 190. E agora vamos justamente começar a calcular nossas probabilidades. Ele quer, a primeira probabilidade é que não seja sócio de qualquer um dos clubes. Então é justamente 190 dividido pelo total. 190 por 1.000, 0,19. Segundo, não seja sócio de apenas, ou seja sócio de apenas um clube. Pronto, para ser sócio de apenas um clube, tem semente só do A, do B e do C. Então é justamente o 215, o 245 e o 30. Então vai ficar 490 dividido por 1.000, que é justamente 0,49. E no item C, ele está pedindo o seguinte, ó, seja sócio de pelo menos
2 clubes. Bom, eu tenho 3. Então, pelo menos 2, só pode ser 2 ou 3. Então, é justamente o 35, o 75, que são 3, o 145, que são 2, e o 65, que são 2 também. Então, somando esses 4 resultados, dá 320 por 1.000. 1.000 é o total, que dá 0,32. Ok? Pessoal, uma dica. Para encontrar esse 190, a gente fazer esse diagrama auxiliou para poder calcular as probabilidades do item B e do item C, que precisava justamente disso, tá certo? Mas para saber o 190, nós poderíamos utilizar de outros artifícios. Qual seria o artifício? Seguinte, para encontrar a união de dois eventos, basta somar o primeiro com o segundo e tirar a interseção, certo? Quando eu tenho 3, eu somo o primeiro. Então, vamos lá. Eu somo o primeiro, 470, com o segundo, 420, com o terceiro, 315, certo? Primeira coisa a ser feita. Somos 3. Depois, você subtrai as interseções 2 a 2. Então, tira 110, tira 220 e tira também 140, tá bom? E aí, por último, você soma a interseção dos 3 ao mesmo tempo. Então, no caso, esse resultado você vai somar 75. Aí você vai encontrar justamente 810 e, como o total é 1.000, faltam ainda 190. Sétima questão. Bom, na sétima diz o seguinte: as preferências de homens e mulheres por cada gênero de filme alugado em uma locadora de vídeo estão apresentadas na tabela a seguir. Então, ele deu aí, masculino e feminino, tipo de filme, comédia, romance, policial de cada um. Sorteando-se ao acaso um registro de locação, então um de cada vez. Pede-se a probabilidade de. Então, primeira coisa, para poder calcular essas probabilidades, eu preciso dos totais. Totais de quê? São quantos do sexo masculino? 476. São quantos do sexo feminino? 359. Quantas pessoas gostam de comédia, independente do sexo? 238. De romance? 287. E policial? 310. Quantas pessoas foram entrevistadas? 835 pessoas. Né? 476 do sexo masculino e 359 do sexo feminino. Aí a primeira pergunta é: ser um filme policial alugado por uma mulher? Bom, filme policial alugado por uma mulher foram 62. Então, minha probabilidade é o seguinte: favorável e dividido por possível. Então, 62 no total de 835. Certo? 62 por quê? Porque foi um filme alugado por uma mulher. Tá certo? Foram 62. Tá bom? B. Ser uma comédia. Então, ser uma comédia pode ser alugado por homem ou pode ser alugado por mulher. Quantos filmes de comédia nós temos? 238. Então, 238 dividido por 835, que é o total de pessoas. Agora, ser de um homem ou de um romance. Bom, esse ou é justamente a união de probabilidade. Eu vou pegar a probabilidade do primeiro, somar com a probabilidade do segundo e tirar a interseção entre os dois, certo? Então, probabilidade de ser homem, opa, tá aqui, ó, 476 dividido por 835, certo? Aí depois, isso do homem. Probabilidade do romance, opa, romance, 287, também no total de 835.
E aí eu tenho que olhar se tem alguma interseção, algum romance que foi alugado por homem. Tem sim, tá aqui, ó, 92. Então, isto aqui é interseção, ó, romance que foi alugado justamente por homem. Então, como vai ficar minha probabilidade? 476 por 835, ser homem. 287 por 835, romance. Menos a interseção, porque contamos duas vezes, né? 92 dividido por 835. Então, nós temos aí, como os denominadores são iguais, basta somar e subtrair. Dá 671 dividido por 835. No entender, nós temos uma probabilidade condicional. Por que é condicional? Porque ele fala assim, ó, ser de um filme policial, dado que foi alugado por um homem. Então ele já está afirmando, aí é a diferença dos outros que nós fizemos. Ele já está afirmando que quem alugou foi o homem. Então, se quem alugou foi o homem, eu vou olhar só para cá, ó. Eu já sei que foi um homem que alugou. Então, o total são 476 homens. E policial? Qual foi o filme que... E a quantidade de filmes policiais que nós temos? 248. Então, 248 dividido por 476. Sempre na probabilidade condicional é dada uma informação a mais, a qual você reduz o seu espaço amostral. Perfeito? Bom, pessoal, nós com isso finalizamos a nossa revisão. Espero que vocês revejam, recalculem, estudem e aquele abraço do professor Gandhi. Valeu!